Então, o que seria um limite? Então, assim, após o estudo desse roteiro, o que nós precisamos encontrar? Precisamos saber usar as propriedades de limite para determinar o limite de funções, determinar os limites laterais e reconhecer se uma função é contínua ou não é contínua. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar a ideia intuitiva de limites e continuidade de uma função. Você já estudou funções contínuas, que são aquelas que não apresentam uma quebra. Se a gente for falar de uma forma simplificada, então uma função contínua é aquela que não apresenta uma quebra, um salto em seu gráfico, que se encontra no plano cartesiano. Ressaltamos que após os estudos de limite de uma função, aqui propostos, você será capaz de definir quando uma função é contínua em um determinado intervalo. Primeiramente, vamos falar sobre o limite de uma função. O uso básico de limites é descrever como uma função se comporta quando a variável independente tende a um dado valor. Vamos desenvolver essa ideia por meio de alguns exercícios. Considere a função f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1. Vamos observar como se comporta a função quando os valores de x se aproximam de 1. Então você pode observar por essa tabela que à medida que o x ele se aproxima do 1, 0,9, 0,99, 0,999 e assim por diante, tendendo ao valor 1, que estaria neste ponto, os valores da função, por sua vez, tendem a um valor bastante próximo de 2. E como são obtidos esses valores? Você pega estes valores de x, joga eles na fórmula da função, no lugar do x, e desenvolve essa operação. Faz a conta aqui, substituindo no lugar de x cada um desses valores. Substituindo 0,9, você vai encontrar o 1,9, que é o valor da função. Substituindo 0,99, você vai encontrar 1,99, que é o valor da função. Basta substituir cada um desses valores de x aqui, nos dois lugares onde tem x da fórmula e fazer os cálculos. Então, nós percebemos que à medida que o x tende a 1 pela esquerda, os valores da função tendem a 2. Vejamos o que acontece pela direita. À medida que o x tende a 1, você vai pegando valores cada vez mais próximos de 1, o valor da função, ele tende também a 2. Ele vai chegando a 2. Então, esse é um exemplo para a gente observar como se comportam determinadas funções quando x se aproxima de algum valor. Essa é a ideia inicial do que seria o limite de uma função. Pela tabela vista anteriormente, percebemos que quando x estiver próximo de 1, f de x estará próximo de 2. Dizemos então que f de x ela converge, o valor dela, ele tende para 2, conforme x se aproxima de 1. Expressamos então
né, essa ideia que acabamos de falar, como o limite de uma função f de x, dada por x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 2. Observe que 1 não está no domínio de f, pois o f de 1 é uma indeterminação, ou seja, resulta em 0 sobre 0. Isso também nós chamamos de expressão indeterminada. Analisando o gráfico com atenção, podemos entender melhor o que acontece na tabela estudada anteriormente. Observem que, à medida que o x tende a 1, seja por valores menores que 1, ou seja por valores maiores que 1, o valor da função ele tende a 2, seja por valores menores ou por valores maiores. Ok? Então, graficamente, o que definimos na tabela pode ser representado desta forma. À medida que o x tende a 1, a função tende para o valor 2. Em geral, usamos a seguinte notação. Limite de uma função é igual a L se o x tende a A. Essa expressão ela é a forma simplificada de você representar uma frase, né, que indica que se o x tende para um determinado valor a função tende para um determinado valor L. Se pudermos tornar os valores de f arbitrariamente próximos de L, tão próximos de L quanto quisermos, tomando x suficientemente próximo de A, mas não necessariamente igual a A. Então, essa definição você pode encontrar na leitura obrigatória, o livro do James Stewart, página 91. Vamos ver um outro caso. Estudando o comportamento da função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1, quando x está cada vez mais próximo de 2, nós percebemos que, à medida que eu jogo valores cada vez mais próximos de 2 aqui nessa expressão, e efetuo o primeiro valor ao quadrado, depois esse mesmo valor com negativo mais 1, os resultados das operações geradas por cada um dos valores de x, eles vão se aproximando de 3. Se eu fizer o mesmo procedimento com valores maiores do que 2 e tendendo a 2, isso para x, percebemos que também os valores da função tendem a 3. Esses valores da função, novamente lembramos, que são encontrados quando se substitui cada um dos valores de x na fórmula e efetua a operação. Observando, né, a representação geométrica, nós temos esse gráfico. À medida que o x se aproxima de 2, seja pela direita ou seja pela esquerda, os valores da função, eles se aproximam de 3, seja pela direita, seja pela esquerda. Neste caso, dizemos que o limite da função x ao quadrado menos x mais 1, quando o x ele tende a 2, esse limite vale 3. Então, essa é a conclusão a que chegamos nesta situação.